Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? O Salmo 24 nos diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Jesus Cristo. Então a Ele a honra, a glória, o louvor. Abramos a porta do nosso coração, deixemos Cristo entrar. Deixemos o Espírito Santo nos conduzir nesse momento de culto, que para essa finalidade que nós estamos aqui, para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos orar. Deus de glória, Deus de poder, Deus de força, honra, glória. Tu és justo, Tu és, ó Deus, benigno, misericordioso. As Tuas obras têm mostrado a Tua infinita bondade. Bendito seja o nome da Tua glória. Tu que eras, Tu que és, Tu que hás de voltar, Tu que existes, existe desde toda a eternidade, ó Deus. Antes de tudo, ó Senhor, aceita a nossa adoração na Tua presença. Nós expressamos assim, porque temos este livre acesso diante do Teu trono de graça, através do sangue de Cristo Jesus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 4, Efésios 2, de 4 a 7, e vamos proceder à leitura de forma uníssona. Vamos ler juntos estes versículos. Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 7. Mesmo assim assentados, com reverência, com atenção, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos ler? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar. Tudo já está feito, tudo já está consumado. Como ele diz no texto um pouquinho anteriormente, aqui na mesma carta, né? Ele tem nos abençoado, ou seja, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então, bendito seja o nosso Senhor, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 42. Esse hino expressa o amor de Deus, a nossa salvação em Cristo Jesus, e no 42, o grande amor de Deus. Louvemos ao Senhor.
mais uma vez falar com o nosso Deus em oração. Convido para nos conduzir a Deus nesse instante de oração. Convido para que esteja assim orando ao Senhor, louvando ao Senhor pelo dom da salvação, pela alegria da salvação. Nosso irmão presbítero Cosme. Vamos orar? A igreja pode sentar. Voltando para a palavra de Deus, agora na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 23. Hebreus, capítulo 10, dos versos 19 a 23. Todos os textos estão relacionados, estão entrelaçados diante daquilo que vamos meditar nesta noite, pois vamos daqui a pouco comer do pão, beber do cálice. É necessário estar conscientes do porquê estamos comendo do pão, o porquê bebemos o cálice, o que é a salvação. O evangelho é salvação. O evangelho é anunciar a salvação. É isso que Paulo e outros irmãos fizeram nas suas vidas, nos seus ministérios. Eles anunciavam a salvação através de Cristo Jesus. Anunciavam a salvação através do sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo que fora derramado na cruz. Me lembro ter comentado domingo passado que todas as vezes que eu olho para uma cruz, eu vejo ali a definição da palavra amor. É o que eu vejo quando eu vejo uma cruz. Ali está a definição da palavra amor. Amor é olhar para a cruz e ver o que Cristo fez, a nossa redenção. E por isso que o Senhor, Ele deixou claro, todas as vezes que vocês participarem deste ato, deste memorial, façam isso. Não apenas porque já acostumaram a fazer, mas conscientes do que eu fiz por você lá naquela cruz do Calvário. O quanto você é precioso para mim e o preço que foi pago foi um preço muito alto. E no versículo 19, a partir do versículo 19 do nosso texto, no capítulo 10, o autor aos Hebreus escreve o seguinte, a palavra de Deus nos fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Mantenhamos a nossa esperança naquilo que é nossa esperança, Deus. Não há esperança sem Deus. Mantenhamos sem vacilar a nossa consciência, a nossa fé em Cristo Jesus, a certeza da nossa salvação. E tudo que Ele prometeu, Ele cumpre, Ele faz, porque a palavra mesmo nos diz, Ele é fiel.
Ele não volta atrás nas suas palavras. Ele não muda de ideia daqui a 50 minutos, ou daqui a um mês, daqui a um ano. Ele mantém. Aquilo que ele prometeu é para aqueles que o amam, e tenhamos toda essa consciência. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por isso que, nesse caso, nesse texto, o título que foi colocado aí na nossa versão atualizada, esse título aí em negrito, né? É um título até que bem sugestivo, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso ao trono de graça, nós temos livre acesso à presença de Deus, não precisamos de alguém para poder nos conduzir a Deus, nós temos essa liberdade na presença de Deus, através dos méritos de Cristo. Não precisamos mais de alguém para interceder para nós, pois nós temos esse acesso. E por isso que o autor aqui, ele usa a expressão intrepidez. Ele usa essa expressão para que nós tenhamos realmente a confiança, a certeza de que nós somos perdoados e amados por Deus, e temos a certeza que por causa disso podemos entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, através do seu sacrifício, da sua morte. Louvado seja o nosso Senhor. Irmãos, aproximemo-nos com sincero coração, como diz o texto, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. Então, quando você comer do pão, beber do cálice, o faça com plena certeza de fé. Você não está comendo pão e bebendo cálice porque é o primeiro domingo do mês. E sempre você fez isso. Você está comendo do pão e bebendo do cálice porque você compreende o que o Senhor Jesus Cristo realizou por você na cruz do Calvário. Você compreende a situação que você estava. Você estava espiritualmente morto e Deus te deu vida. Vida espiritual, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Deus te libertou do império das trevas e levou você para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o nosso Senhor. Vamos louvar ao Senhor com cânticos que expressa a nossa fé, a fé cantada, a fé que é expressa através desses cânticos. Que louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha, né? Eu sempre gosto de lembrar, no meio do povo de Deus não tem gente feia, né? Não tem gente bonita, né? Por quê, né? Será? Porque nós sabemos que o Espírito Santo habita em nossos corações e a luz de Deus reflete, né? Só que às vezes eu fico triste, né? Porque antes, na minha iniciação aqui na igreja, quando eu não nasci em lar evangélico como muitos aqui. Eu vim já com uma certa idade. E a turma, você virou crente? Você é crente? E agora faz tempo que me confunde com crente, né? E isso às vezes me entristece. Por que será, né? Será que eu estou já deixando, né? Será que a luz de Deus não está refletindo, né? Ou as pessoas já acostumaram, né? Eu fico preocupado com isso. Por que não estão me chamando de crente mais, né? Antes, no começo, eu confesso que até a gente ficava meio
encabulado, né? Nossa, sabe o que eu estou fazendo aqui? Estão me chamando de crente. Agora, ao contrário, me entristece, né? Porque ninguém mais pergunta, você não é crente? Mas é muito orgulho santo, né? Saber que o Deus Todo-Poderoso habita em nossos corações e não a gente veio aqui não, porque a luz do Senhor brilha nas nossas faces, né? As pessoas percebem quando nós estamos num ambiente, as pessoas sentem a diferença, porque nós temos o Espírito Santo conosco, né? Temos que ter essa certeza, né? Que a luz do Senhor brilha em nossas faces, né? Nós somos mensageiros da palavra de Deus, até mesmo com as nossas expressões, com o nosso jeito de agir, o jeito de tratar as pessoas, no nome de Jesus. Esse Deus maravilhoso que habita em nossos corações, que nós vamos louvar agora através, continuar louvando, né? Agora através desses tempos, os irmãos que puderem ficar em pé. Senhor que brilha em no meio das trevas.
de Deus possa brilhar na vida de cada um e possamos fazer a diferença realmente onde é que estejamos, e que a alegria da salvação seja renovada a cada momento das nossas vidas, que, como o pastor falou, que nós possamos ter a certeza sempre que Deus nos ama, que deu seu Filho para ser entregue na cruz por nós, que a luz do Senhor realmente brilhe em nossas vidas, e que esse próximo cântico seja realmente verdade, que nós possamos querer cada vez mais e mais servir a Deus, que o nosso maior tesouro possa ser a sua palavra, o seu querer, que tudo em nossas vidas possa estar centralizado na vontade do nosso Deus. Nós sabemos que muitas vezes desejamos, oramos, cantamos, mas com certeza vamos fraquejar. Por isso nós derramamos nossos corações diante do altar do Senhor, pedindo perdão e pedindo para que cada vez mais possamos ser fortalecidos na Tua Palavra, e cada vez mais possamos entender a grandeza do nosso Deus e desejar realmente o que nós vamos cantar agora. seja feita a nossa oração, né? Porque é a imagem de Deus aqui,
Ele é o Senhor sobre a criação. Esse é o Deus que nós queremos para as nossas vidas. É o Deus que deu o seu Filho. É o Deus que nos escolheu desde a eternidade. Então, que os irmãos prestem atenção, né? É a luz que nós queremos que brilha em nossas vidas, a luz que nós queremos resplandecer para as pessoas que estão ao nosso lado, que nós convivemos, né? Ele é a imagem de Deus invisível, Ele é o Senhor sobre toda a criação. É esse Deus que nós queremos em nossas vidas, é o que nós queremos desejar mais do que tudo, em nome de Jesus. Ele é imagem de Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta.
conta da Santa Ceia. Culto infantil. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Como diz a canção baseada no texto desta carta, o Senhor Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas. Como ele disse quando esteve aqui, antes de Abraão eu era, eu sempre fui, sempre serei, sempre existi, antes de todas as coisas. Como o apóstolo João registra no Evangelho de João, capítulo 1, nada do que foi feito, nada, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele sempre existiu. Esse nosso Deus, o grande Senhor, a salvação está nele. E o Evangelho é as boas novas de salvação. E o texto que nós vamos aqui meditar, 2 versículos, num contexto imenso desse primeiro capítulo aqui, mas 2 versículos servem como fio condutores para a nossa meditação aqui. Vamos observar o texto e usar e pegar esses 2 versículos como sendo análise crítica desse texto. E assim, esses 2 versículos estão ligados em todo o contexto imediato, o contexto remoto, eles estão ligados aqui, que nos ensina a supremacia do nosso Senhor, a nossa salvação, os benefícios, as bênçãos do sangue do Cordeiro Cristo Jesus. O primeiro versículo está aí, que vamos olhar, é o versículo 13, Colossenses 1:13. Então, aqui temos a seguinte expressão, como Paulo assim escreveu, a palavra de Deus nos fala, ele, ou seja, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ó Santo Deus, mais este culto de adoração ao Senhor, e mais uma vez a tua palavra diante de nós. Rogo, Senhor, misericórdia, consciente de poder explanar esse texto, eu peço a tua ajuda, porque eu preciso e careço do Senhor. Conscientes que nós, como teu povo, precisamos sempre da tua palavra, pedimos iluminação. Santo Espírito, ilumina-nos. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, dá-nos ouvido. Assim, Senhor, nós oramos, firmados nos méritos de Cristo Jesus. Amém. A salvação é o dom maior, é o milagre maior que Deus dá a todos aqueles que nele crê. O Evangelho é a notícia desta salvação. O Evangelho é as boas novas de salvação.
O evangelho, ele deve ser anunciado, ele deve ser pregado, ele deve ser dito, enfatizando a salvação, a maneira como Deus nos liberta, a maneira como Deus aceita o pecador, a maneira como nós podemos ser libertos de uma vez por todas e termos a consciência que somos salvos e podemos desde já desfrutar da vida eterna que Ele conferiu a nós. É muito importante recordarmos esses textos, porque nós vamos falar hoje sobre aquilo que a palavra nos ensina, sobre a doutrina da salvação, que a teologia chama de soteriologia, ou seja, a salvação, soter, salvação, a salvação em Cristo Jesus. E o apóstolo aqui, nesta carta, como fez nas outras 12 que ele escreveu, ele aqui com maestria, ele compartilha com seus irmãos, na igreja de Colossos, nesta cidade tão importante, que é provável que o mesmo apóstolo que escreve essa carta para os colossenses, é provável que até mesmo ele não conheceram pessoalmente esses irmãos aqui. É provável que sim, mas isso é apenas uma dedução. Mas ele recebe notícia, ele tem notícia que lá nesta cidade, nesta localização, há uma igreja, há crentes fiéis no Senhor Jesus Cristo, há pessoas que creem em Jesus Cristo, e o que ele faz aqui é enfatizar essa certeza que eles devem manter firmadas em seus corações, e por consequência nós hoje, nos nossos tempos, imaginemos que nós estamos recebendo esta carta do apóstolo Paulo, escrevendo não só à igreja presbiteriana em Rude Ramos, como escrevendo a todo o povo de Deus, para que se conscientizem das bênçãos do sangue, das bênçãos e dos benefícios que o sacrifício perfeito e completo de Cristo Jesus nos deu. Ele nos libertou do império das trevas, e mais aí no verso 22, nos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, através da morte de Cristo Jesus. Nós podemos dizer, meus irmãos, que o clímax da história ocorreu quando Cristo morreu pelos ímpios, conforme Romanos 5:6. O clímax de toda a história da humanidade está ali, naquele momento crucial, onde o Salvador está com seus braços estendidos na cruz. Um lugar de vexame, um lugar de vergonha, um lugar que era destinado aos mais ímpios dos homens. Ali estava aquele que jamais usou o ser com usurpação, o ser igual a Deus. Ali está o homem que jamais falou algo de forma dolosa. Ali está alguém que jamais feriu o coração do seu próximo. Ali está alguém que é a exata expressão, a imagem de Deus. Ali está o Deus do universo. Ali está aquele que criou todas as coisas. Ali está aquele que sempre existiu. E é tão importante nós termos essa consciência, mesmo nós, que de uma certa maneira nos contentamos porque temos uma base sólida nos ensinamentos bíblicos, mas é importante e não podemos deixar de repetir, e que seja assim, porque esse é o método de Deus. Na história de Israel foi o método de Deus, repita quantas vezes for necessário, para que isso possa impregnar em nós, possa estar na nossa mente, no nosso coração, possa estar controlando os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos louvores. Acabamos de expressar um cântico aqui, que eu digo que é perigoso até. Em que sentido? Eu te quero mais do que os ouros, eu te quero mais do que os tesouros, Senhor. Outro bem eu não possuo além de ti. Isso é verdade, irmãos? É verdade que nós queremos Jesus mais do que o ouro?
mais do que tudo, que seja verdade na nossa vida. E Jesus possa acender essa chama e quando cantarmos, que isso seja realidade em nós. Porque a gente é pressionado. Sempre quando eu canto esse cântico, me vem à mente aquele jovem rico, que estava todo empolgado, foi atrás de Jesus todo empolgado. Ah, eu já tenho a salvação, eu honro meus pais, eu honro a minha mãe, eu sou uma pessoa que cumpro a lei. Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo, Senhor? O Senhor olha para ele, olha, vende tudo que você tem, reparta os pobres e segue-me. E aquele jovem sai triste, desapontado com o mestre, porque ele não podia cantar essa canção. Senhor, eu quero mais o Senhor, mais do que tudo. O Senhor é mais importante do que tudo para mim, tudo. E tudo envolve tudo, irmãos. Todas as coisas. E quanto mais eu tiver consciência da minha salvação, o que foi realizado, os benefícios que isso trouxe para a minha vida, mais eu estarei apto para bendizer e louvar ao Senhor. Jesus Cristo morreu por pessoas ímpias. Vamos sempre ter essa consciência. Jesus Cristo morreu por pecadores ímpios, inimigos de Deus, separados de Deus, mortos em seus delitos e pecados. Não foi um acordo que o Senhor Jesus Cristo fez, um acordo de compensação, como se ele dissesse para nós, olha, eu aceito vocês se vocês me aceitarem. Eu vou amar vocês se vocês me amarem. Não, não foi assim. Foi, na verdade, um ato voluntário, um ato de amor altruísta, sem esperar nada em troca, de uma forma incondicional. O amor do Senhor Jesus Cristo para conosco é incondicional. Não há acordo nesse sentido. Eu só aceito você se você me aceitar. Não. Ele nos aceitou, apesar de nós. E como resultado, é o que lemos aqui nesta carta. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então eu convido a você a refletir sobre os benefícios que você desfruta por causa do sangue de Cristo Jesus. Todas as vezes que celebrarem este momento, quando vocês comerem do pão, quando vocês beberem do cálice, façam isso em memória de mim. Estejam conscientes do significado amplo deste memorial. E é um memorial, porque nós temos a tendência de esquecer. Nós temos a tendência daquilo que a gente sempre ouve falar. Olha, eu estou cansado de ouvir isso. Eu já sei, eu já estudei isso. Mas nós temos a tendência de tanto se ouvir, de tanto se falar, essas coisas vão ficando desgastadas para nós. Mas é isso que nós temos que anunciar às pessoas. Que Jesus Cristo salva. É isso que nós temos que dizer, como é a nossa salvação, o que Ele fez por nós e o que nós temos através da sua obra perfeita e maravilhosa na cruz do Calvário. Então, em primeiro lugar, você foi liberto. É assim, simples assim, está aqui no texto. Você foi liberto. E a palavra liberto aqui significa literalmente nos resgatar, atraindo-nos a Ele. Foi assim que Jesus fez, Ele nos atraiu a Ele. Ele nos amou primeiro. A iniciativa partiu dele e jamais partiu de nós, porque um morto, espiritualmente morto, não tem reação nenhuma, não deseja o Senhor Jesus Cristo, não tem sede por Ele, porque está morto espiritualmente. Se Jesus Cristo não dissesse aos nossos corações, haja luz, estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, então nós fomos libertos, Ele nos atraiu a Ele. Por isso que Jesus Cristo, naquele contexto, quando diz aos seus apóstolos, não foram vocês que me escolheram,
mas eu escolhi vocês. E é assim, você tenha consciência que não foi você que escolheu Jesus Cristo. Não foi você que aceitou a Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que aceitou você. Foi Jesus Cristo que amou você. Foi Jesus Cristo que abriu o seu coração para que você pudesse olhar e entender o quanto Ele é Salvador, perdoador. A sua libertação foi um acontecimento de caráter profundamente pessoal para Jesus. Pelo seu sangue derramado, Jesus atraiu você a Ele. Que lindo isso! A distância que o pecado havia colocado entre você e Deus foi eliminada. E você foi aceito no amado, como Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 6. Vê, foi uma grande salvação, Hebreus 2, 3. Uma grandiosa salvação, libertos para a vida e vida em abundância. A gente vê tantas cartazes por aí, a sociedade, as pessoas, o ser humano ansiando por liberdade, né? Quero ser liberto, liberdade, liberdade. Irmão, você é liberto. Você tem consciência disso? Você tem toda a liberdade. Mas não é essa liberdade que gera libertinagem, mas é uma liberdade que você está livre. Você não precisa ficar preocupado o que fazer, Senhor, para ser aceito pelo Senhor. Eu já fui aceito por Ti na cruz. O Senhor comprou-me com o seu sangue. O Senhor me aceitou, o Senhor me atraiu para o Senhor. Eu já pertenço ao Senhor. Eu já estou liberto. Eu tenho liberdade. E liberdade de forma singular. Eu sou livre. Será que você não tem consciência que você pode dizer, eu sou livre? Eu sou livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou livre, você é liberto. Segundo, você também é liberto pelo poder das trevas, do poder das trevas. Então Jesus Cristo o atraiu, decidiu amar você, decidiu trazer você para Ele, decidiu libertar você e vai além. Ele decidiu libertar você do poder das trevas. O texto nos diz aí, Ele nos libertou do império das trevas. Esse é o poder que você foi liberto, o poder de Satanás, a tirania de Satanás sobre aqueles que vivem sob o controle dele. O sangue de Cristo o libertou das trevas, da ignorância, da cegueira que Satanás usa para tentar enganar, manipular você. Não é de admirar porque o mundo, a sociedade é cega. Não é de admirar porque há tanta confusão, há tanta desilusão, há tantas coisas ruins. Não é de se admirar porque milhões e milhões de pessoas continuam presas, dominadas por Satanás, enganadas por Satanás, e vivem uma vida angustiada, vivem à procura de paz, vivem à procura de liberdade, vivem à procura de um porto seguro, vivem à procura de um amor verdadeiro, vivem à procura da felicidade, vivem à procura de achar uma razão de existir, porque as pessoas estão cegas, o poder das trevas, elas estão sobre essa tirania do inimigo das nossas almas. Então Deus nos libertou. E, segundo, nos libertou do poder das trevas. Você tem consciência disso? Você tem consciência que você estava sob o controle de Satanás? Irmãos, isso é sério. Isso é imprescindível, nós termos a certeza disso, e isso nos dá ainda mais alegria em poder, obrigado Jesus, porque o Senhor me libertou de eu ser enganado o tempo todo, de eu ser iludido o tempo todo, de eu ser prisioneiro do pecado, de eu ser prisioneiro daquilo que oprime, daquilo que entristece, daquilo que faz perder qualquer tipo de esperança. O Senhor me libertou do império das trevas. Eu fico impressionado quando eu ouço
testemunhos de pessoas que chegaram ao extremo, de pessoas que aos nossos olhos, nós olhávamos para elas e olhássemos e assim chegaríamos à conclusão, essa pessoa não tem mais jeito, não tem mais o que fazer por ela. Essa pessoa está destruída, essa pessoa está terminada, não há mais nada para se fazer para ela, por ela. Eu fico impressionado quando pessoas se levantam e dizem, Jesus Cristo me libertou. Jesus Cristo tirou-me do império das trevas. Jesus Cristo transformou a minha vida, modificou o meu ser. Jesus Cristo me libertou. Louvado seja Deus, porque muitos dão esse testemunho. Louvado seja Deus, porque é assim, Deus atrai, através de Cristo, a bênção do sangue lá na cruz. O Senhor atraiu para Ele os seus, libertou do império das trevas. Imagine uma pessoa que passou anos e anos sendo escravizado pelas drogas, anos e anos, numa perdição total, e de repente ela é transformada, ela é libertada, ela saiu do cativeiro, ela saiu do poder de Satanás, e ela foi liberta pelo sangue de Cristo Jesus. E ainda o texto diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos libertou do império das trevas, e saiba também que você foi transportado para o reino do Filho de Deus. Transportado, subentende-se, transferido de um lugar para o outro. É assim que aconteceu. O apóstolo Paulo, quando escreve isso aqui, havia um grande império que era Roma. E Roma tinha esse costume, todos os territórios que ele conquistava, ele anexava ao seu território. E geralmente os conquistados, eles viviam em melhores condições sob o poder de Roma, porque eles também desfrutavam de privilégios como segurança, como educação, como serviço de correio, proteção nas viagens e etc. O sangue de Cristo Jesus, meus irmãos, transferiu você para o reino dele. E agora você desfruta de vantagens maravilhosas. Você foi abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais. Você tem proteção garantida por Deus, você tem a certeza que Ele jamais vai te abandonar. Ele começou essa obra em você, Ele vai estar com você a cada dia, a cada momento. Você tem provisão abundante de todas as suas necessidades, você tem acesso ilimitado ao trono de graça. Você não precisa mais de ninguém interceder por você. Você não precisa, como se faz uso em algum lugar, de você ir procurar alguém para confessar isso para alguém que depois vai falar para Deus. Não, você agora tem esse acesso, livre na presença de Deus. Você foi liberto, mente e coração, liberto do poder tirano e esmagador de Satanás, levado de um ambiente hostil para um lugar de bênção. Em Cristo, os teus olhos foram abertos para você entender que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Para você entender que você não teria nenhuma condição de se aproximar de Deus se não fosse a obra do Senhor. É por isso que eu digo que a salvação é pelas obras. A obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação é obra de Deus do início ao fim. E é isso que Paulo aqui está expressando para esses irmãos. E olha só a continuidade do nosso texto. Isso resulta em reconciliação. Nós somos reconciliados, libertos do império das trevas, transportados de um lugar hostil para um lugar maravilhoso. E mais, fomos reconciliados com Deus. Você foi reconciliado com Deus. O versículo 22, Ele quer ter uma amizade íntima e contínua conosco, como tinha com Adão no início. Esse é o sentido
mas o pecado nos tornou inimigos de Deus. Leiamos o versículo 21 aqui, deste mesmo capítulo, versículo 21. E a vós outros, que também outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Irmãos, ele nunca parou de buscar esse relacionamento, enviando Jesus Cristo para restaurar. Ele trouxe paz através do sangue de Cristo, o versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então você foi reconciliado com Deus. É isso que significa a palavra paz. É isso que é a expressão comum para o apóstolo Paulo e para os crentes naquela época, graça e paz. Paz significa reconciliação. Você está em paz com Deus. Através do sacrifício de Cristo, você está em paz com Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Você está reconciliado com Deus. E isso resultou a reconciliação. A palavra aqui, reconciliação, significa ser amigos como nós éramos antes. É isso que significa essa expressão. Quando começamos a ler, quando Moisés, por obra do Espírito Santo, começou a falar para aquele povo, quando eles saíram do Egito e Moisés então trouxe a memória daquele povo, quando ele começa a narrar sobre a criação, quando ele começa a narrar e quando ele expressa que Deus visitava sempre Adão e Eva, Deus andava com eles, Deus tinha esse relacionamento com ele. É isso que significa essa palavra reconciliação, ser amigos como nós éramos antes. Agora você pode andar, agora você pode falar com Deus como Adão fazia. Olha que bênção! Agora Deus o vê como inculpável, santo e irrepreensível. É o que está aí no versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Então você foi reconciliado com Deus. E é por isso que a gente sempre tende a dizer, não há acusação. Pessoas podem nos acusar. As circunstâncias podem tentar nos acusar. O inimigo pode tentar nos acusar. A questão é, você sabe que você foi liberto? Você sabe que você foi liberto do império das trevas? Você sabe que você foi transportado de um lugar hostil para um lugar santo de glória? Você sabe que você foi reconciliado com Deus? Então não há acusação. Não há mais acusação. Você está reconciliado com Deus. E vamos ter isso em mente, porque isso nós precisamos. Nos dias de ataque, nos dias em que pessoas, circunstâncias, o inimigo e até a nossa natureza ainda pecaminosa, ainda grita em nós, como se nós tivéssemos culpas diante de Deus. Está vendo? Deus não te aceita, Deus já me aceitou em Cristo Jesus. Eu sou aceito por Ele. Eu estou reconciliado com meu Deus. Por isso é paz, isso é paz. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, como o mundo não a dá. Isso é paz. Então, não há nada, não há acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. E é através do sangue do Cordeiro você foi reconciliado com Deus. Então vê, você é um redimido do Senhor. Você foi reconciliado com Deus, você é um redimido do Senhor. João Batista, quando viu Jesus Cristo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o versículo 14 deste mesmo capítulo aí. O verso 14 nos diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É a mesma linguagem que o apóstolo Paulo usa na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. É a mesma linguagem, é a mesma coisa. Quando ele escreve ali, em Efésios 1, 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Redenção,
libertação do cativeiro, por meio de um resgate que foi pago. Você não apenas foi comprado pelo preço da vida de Cristo, como também foi adotado através do sangue do Senhor para fazer parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você pertence à família de Deus. E você também está perdoado de todos os seus pecados. Todos, hein? Todos. Quando o texto nos diz aqui no versículo 14, no qual temos a redenção, ou seja, em Jesus, a remissão, a remoção dos pecados. E como Jesus efetuou essa remoção? A remoção total dos nossos pecados. Como ele fez isso? Alguém leia aí no capítulo 2, versículo 14. Aí está a resposta. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 14. O que diz aí? O que nos diz? Irmãos, se Jesus Cristo não fizesse isso, nós estaríamos no inferno. Se Jesus Cristo não pagasse esse preço, se Jesus Cristo não derramasse o seu precioso sangue, nós não estávamos reconciliados com Deus, ainda estávamos devendo a Deus. Mas Ele pagou. Você está perdoado. Você não deve mais nada. Não aceite acusação. Não aceite acusação. Você foi liberto. Você foi liberto do império das trevas. Você foi transferido de um lugar hostil para um lugar de bênção, de vida espiritual. Você foi reconciliado, você foi redimido, você foi perdoado de todos os seus pecados, todos eles. Todos eles. Você não deve mais nada, porque o Senhor Jesus, Ele escreveu com o seu próprio sangue sobre a fatura pendente da sua dívida com Deus, pregando sua nota de débito, cancelando lá na cruz, como deixando lá, está pago, não há mais nada a ser cobrado, está pago, está reconciliado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Vê, você foi liberto, você foi reconciliado com Deus, você foi liberto do império das trevas, você é um redimido do Senhor. Deus pagou um preço alto, você foi transportado de um lugar hostil, de dúvida, de dor, de amargura, de ódio, de angústia, para um lugar de paz, para um lugar onde reina o amor, para um lugar onde reina a justiça, onde reina o perdão, a misericórdia. Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Todos os teus pecados foram pagos. E como foi isso? Através de Cristo Jesus. Então, quando comer do pão e beber do cálice, louve a Deus por isso. E que essas verdades possam estar no seu coração para que você compartilhe com os outros quem é Jesus, o que Ele fez, o que é a salvação. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também,
que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. As bênçãos do sangue. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que te ama. Você foi liberto. Você é livre. Você foi liberto da tirania do pecado. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi reconciliado com Deus. Você foi redimido por Deus. E os teus pecados, todos eles, foram perdoados. Não há mais nada que você deva a Deus, a não ser o louvor, a alegria, a gratidão eterna por esse Jesus Cristo maravilhoso. Vamos orar? Jesus Cristo, bendito seja o teu santo e excelso nome. Jesus Cristo, obrigado pelo teu grande amor. Nós éramos inimigos do Senhor. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor disse em nossos corações: haja luz. O Senhor nos despertou. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. E que esta boa notícia que atingiu o nosso coração, tenhamos a consciência de sermos porta-vozes desta boa notícia, para compartilhar com as pessoas que o Senhor é aquele que liberta, que o Senhor é aquele que tem vida e vida em abundância, que o Senhor é aquele que dá vida eterna, o Senhor é Salvador e perdoa todos os pecados. Que essa seja a nossa mensagem, que essa seja a certeza que nos cerca a cada dia, que essa seja a certeza de podermos enfrentar cada acusação, seja de pessoas, sejam de circunstâncias, seja do inimigo, seja até mesmo de nós mesmos. Senhor, tenhamos a certeza que não há acusação. Fomos libertos de uma vez por todas. Fomos aceitos por Ti. O Senhor nos atraiu para o Senhor, com laços de amor. O Senhor nos conduziu à Tua presença. Agora, Senhor, esses elementos estão sobre a mesa. Os pedaços de pão, o suco da vide, cálice. Ó Senhor, consagramos esses elementos para este momento especial. Quando comermos deste pão, quando bebermos deste cálice, glorifiquemos o Teu nome porque nós fomos libertos. Glorifiquemos o Teu nome porque nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Seu amor. Louvamos o Teu nome porque o Senhor nos reconciliou. Temos paz com Deus. Louvemos o Teu nome porque fomos redimidos. Louvemos o Teu nome porque todos os nossos pecados foram perdoados. E não fizemos nada por isso. Não fomos nós que tomamos nenhum tipo de iniciativa. Foi o Senhor. Tenhamos a consciência disso. E assim celebramos esse momento, com alegria e com a certeza do Teu amor para conosco. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa muitas vezes a nossa pequena fé. Perdoa-nos muitas vezes, ó Deus, as nossas murmurações. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa indisposição.
Perdoa-nos, ó Deus, muitas vezes a nossa indisposição para perdoar. Perdoa-nos, ó Deus. E continue a nos mostrar o que o Senhor fez na cruz por nós. As bênçãos do sangue. E nos mostra, ó Deus, o quanto somos amados pelo Senhor. O quanto somos estimados por Ti. O quanto nós valemos para o Senhor. O quanto somos especiais para o Senhor. Ó Senhor, bendito seja o Teu sangue, Cordeiro amado de Deus. Bendito seja o nome da Tua glória, Cordeiro amado do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Assim oramos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Maravilhoso é Jesus Cristo. Para nos libertar, alto preço Ele pagou. Tenhamos a consciência disso. Eu quero convidar você, membro desta igreja ou de qualquer outra igreja evangélica, que professa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que crê em Jesus Cristo, crê que Ele veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para levar o seu povo para a glória, que você participe deste momento. Eu volto a repetir, às vezes, tem muito cristão que não participa da mesa. É verdade, está na Bíblia para que a gente examine a nós mesmos. Mas muitas vezes, tem gente que não participa do pão e do cálice, e isto muitas vezes é um erro. Isso é um sinal que às vezes a gente não confia no perdão de Deus. Está claro para nós que nós fomos reconciliados com Deus. Todos os nossos pecados foram pagos ali, foram perdoados. Às vezes é fruto da nossa imaginação, das circunstâncias, do tentador. Não participo da ceia não, hoje eu não vou participar. Evite fazer isso. É verdade, você vai examinar a si mesmo, mas não deixe de participar desse privilégio. Porque nessa mesma palavra está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não participar do pão e do cálice, muitas vezes, é um sinal de rebeldia. É um sinal de que eu não entendi que eu fui perdoado por Cristo, lá na cruz. Eu não entendi que eu fui atraído a Ele. E como eu vou cantar, Senhor? Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Outro bem eu não possuo além de ti. Como eu posso expressar a minha alegria em pertencer ao Senhor? Se eu me privo, se eu deixo de participar, se eu não como do pão e não bebo do cálice. Então, se você tem a certeza do amor de Deus por você, a certeza da salvação, agora aí, Senhor, diga para o Senhor Deus, perdoa os meus pecados. E eu quero participar desse momento. Eu quero comer do pão e quero beber do cálice. Não porque eu sou bonzinho, Senhor. Não porque eu sou merecedor. Mas porque o Senhor morreu por mim. Pagou um preço muito alto lá na cruz. E o Santo Espírito nos diz, os teus pecados estão perdoados. A tua dívida foi paga. Ele cancelou o escrito de dívida, como lemos aqui na carta aos Colossenses. Ele cravou lá na cruz. Então não há mais nada para ser feito. Então eu reforço, irmãos. Você foi reconciliado com Deus. Você foi liberto. Reconciliado. Você foi liberto do império das trevas. E você, então, agora tem os seus pecados perdoados. Você foi transportado do império das trevas para o reino da luz do Senhor. Os teus pecados foram perdoados. Creia no Senhor Jesus Cristo. E coma do pão e beba do cálice, sabendo, Senhor, tu me amas. Apesar de eu ser o que sou,
o Senhor me ama. E esse amor é infinito. Esse amor é mais do que infinito. Então eu quero convidar a você a comer do pão e beber do cálice. Quero convidar os irmãos que nos auxiliem aqui na distribuição desses elementos. Venham aqui à frente para que possam distribuir esses elementos. E assim que você for recebendo do pão, coma do pão, curve a sua cabeça e fale com Deus. Então, se você já professou a sua fé em Cristo, não se prive, não. Não permitas que o acusador diga, não participe. Participe. Se você crê no perdão de Deus, participe. Algum irmão ou irmã involuntariamente foi omitido na distribuição do pão, levante uma das mãos e será servido. Certa feita, eu não me lembro agora qual a literatura que estava, um certo relato de um prisioneiro, alguém que cometia muitos delitos, e ele foi condenado, pegou uma prisão de 40 anos, onde ele não tinha direito à visita, onde ele não tinha direito a nada. Ele cumpriu 40 anos. Quando o portão da penitenciária se abriu e ele pôde sair, ninguém o aguardava ali, mas ele vai à procura de algum parente, e quando ele volta ao contato com a sociedade, alguém diz para ele, agora você está livre, não, né? Ele falou, não, eu já estou livre desde a prisão. Cristo me libertou do império das trevas. Cristo me deu vida, e vida em abundante. E diz que esse homem, Deus permitiu que ele teve um ministério até que curto, mas ele pôde proclamar as virtudes da libertação, as bênçãos do sangue de Cristo Jesus. Então, louvado seja Jesus Cristo, que nos libertou, irmãos. Nós somos livres. Disse o Senhor Jesus, este é o meu corpo partido em favor de vós, todas as vezes que comerdes dele, fazei isso em memória de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Santo Deus, na tua casa estamos. Estamos aqui porque o Senhor mesmo nos preparou para este momento. Insisto, ó Deus,
em repetir. Que este momento de celebração da ceia não seja algo mecânico, não seja algo levado simplesmente a uma tradição, mas seja celebrado com sinceridade, pois nós celebramos neste momento a nossa libertação, nós celebramos a nossa reconciliação com Deus, nós celebramos as nossas bênçãos conquistadas por Cristo Jesus através da cruz do Calvário. Nós celebramos o amor, nós celebramos, ó Deus, quanto nós somos estimados pelo Senhor. Ó Senhor, muito obrigado. Assim oramos nos méritos de Jesus. Amém. Da mesma maneira que você comeu do pão, assim beba também do cálice, que simboliza o sangue do Cordeiro, o Redentor, o Filho amado de Deus. Algum irmão ou irmã involuntariamente foi omitido na distribuição dos cálices, levante uma das mãos e será servido. Disse o Senhor Jesus: este é o meu sangue vertido em favor de vós. Todas as vezes que beberdes dele, fazei isso em memória de mim. Vamos ter mais uma palavra de oração. Presbítero Márcio, nos conduz a Deus. Senhor bendito, nosso Pai amado, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, com os corações agradecidos pela vitória de Cristo Jesus na cruz, ó Deus, que estende a nós esses privilégios maravilhosos, que nos concede, ó Deus, salvação e remissão total dos nossos pecados, ó Deus. Te louvamos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui em nosso meio, nos instruindo, nos guiando, nos fortalecendo. E rogamos, ó Deus, rogamos que o Senhor mesmo esteja trabalhando em cada coração, em cada mente, a nos despertar cada vez mais, a nos motivar, a nos impulsionar, ó Deus, para a prática das boas obras que o Senhor mesmo, de antemão, preparou para cada um de nós. Fala aos nossos corações, nos fortaleça, Senhor Deus, e nos ajuda essa nossa oração com os corações agradecidos no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.
Nós vamos bendizer ao Senhor nesse instante com o hino que a minha mãe sempre contou essa história a nós, quando a família dela fora visitadas por missionários lá na fazenda, lá no interior de São Paulo. Ela conta que a minha avó, quando foi o dia decisivo para isso foi numa tarde, no entardecer de um sábado, ela cantou esse hino daquele momento até o sol raiar. Tanta alegria que ela estava sentindo. E era o cântico que ela sempre entoava ao Senhor: o sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me lavou. Por isso Paulo expressou estas belas palavras para essa igreja aos Colossos. E essas belas palavras estão aqui diante de nós. As bênçãos do sangue do Cordeiro, que nos libertou do império das trevas. Esse sangue foi o sangue redentor, libertador, a obra perfeita de Cristo na cruz. Por isso eu convido os irmãos para louvarmos ao Senhor com o hino de número 39, a exaltação e louvor. Vamos louvar ao Senhor com esse hino, e logo após o hino, a bênção apostólica e o amém tríplice por toda a igreja. A graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador, o amor eterno do nosso Deus Pai, as consolações, as orientações do Santo Espírito estejam convosco, Israel do Senhor. Amém, amém, amém.
podei nos assentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e pela oportunidade que Ele nos deu para aqui passar. Friso aqui mais uma vez, agradecemos às irmãs pela lembrança do Dia do Homem Presbiteriano. Que Deus continue a fortalecer a cada um, varões do Senhor, do mais novo ao mais avançado em idade, que Deus nos use como instrumento dele em suas mãos. Gostaria de saber, pela primeira vez não temos visitantes, né? Temos, pela primeira vez. Qual é o seu nome? Bruna e Steph. Esther. Sejam bem-vindas, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Obrigado pela presença. Mais alguém? Aqui, seu nome? Gabriela, seja bem-vinda no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Obrigado pela presença. Mais alguém? Irmãos, que Deus possa fortalecê-los sempre. Temos aí mais essa semana, não sabemos o que nos aguarda o amanhã, muito menos o depois de amanhã, muito menos a sexta-feira, muito menos o sábado. Mas uma coisa é certa, Deus está conosco. Ele te ama. Então você foi reconciliado com Ele. Você está em paz com Ele. Você foi liberto e você é livre. Então tenha certeza disso. Isso faz toda a diferença para enfrentarmos qualquer situação na nossa vida. Algum aviso importante que eu estou esquecendo? Presbítero João?